nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, eu estou fazendo uns vídeos agora de umas introduções baseadas na igreja, né, para a gente poder avançar, né, nos estudos da nossa, mais profundos, assim, referente à divina vontade. Então, precisa, né, ter uma introdução, a gente trazer isso para a igreja, né, tentar atrair as pessoas da igreja para esse conhecimento. Então, é isso que Jesus está pedindo, aproveitando as férias, eu estou me dedicando à vontade divina nesse departamento de introduzir verdades, né, para vocês que tenham a ver com a igreja, né, trazer a igreja para dentro do nosso contexto, né, como que nós temos que lidar com as outras pessoas da igreja que querem conhecer o livro do céu e como que a gente pode, né, cada vez ampliar mais a nossa capacidade de falar da divina vontade para as outras pessoas. Então é muito importante, né, a gente entender isso. E uma coisa que é importante, Jesus, que ele deu uma luz especial hoje, é que assim, nós vivemos num dia só, né, nós somos como, o Filho da Divina Vontade, ele vive como Deus, ele tem os atos divinos, as vidas divinas. E como Deus é? Deus, ele é um ato perene, permanente, nós também somos um ato permanente em união com Deus. Então, tudo que nós fazemos na divina vontade, assim, vale eternamente, tem valor eterno. Então, por exemplo, nós não precisamos nos preocupar em diariamente fazer coisas, né? Assim, por exemplo, rezar o rosário todos os dias. Na divina vontade, um rosário que você rezou na divina vontade já vale pela sua vida inteira e em nome de todas as pessoas do mundo inteiro. Você rezou no lugar de todas as pessoas esse único rosário que você rezou. Então, você não tem obrigação de rezar todo santo dia. Não é que a gente não goste de rezar, mas só que o Filho da Divina Vontade, ele tem uma ampliação do que ele é, do que precisa ser em Deus. Ele precisa estar conectado com toda a criação e voltar à ordem, né, para o qual Deus o criou. Então, Adão e Eva, quando eles voltaram à ordem, eles não ficavam rezando o rosário. Eles não tinham que colecionar méritos. Eles não precisavam ficar fazendo mortificações e reparações, se eles já estavam em Deus, purificados, lavados, curados, santificados e bem-aventurados. Então, não precisa se colecionar méritos, né? Então, a Eucaristia está dentro de nós. Nós somos posse eucarística, nós somos tabernáculos vivos. Então, nós adoramos o nosso Jesus em nós mesmos, né? E então, nós precisamos estar olhando em direção a Ele. Quando você vai para diante do Santíssimo Sacramento, o que você faz lá? Você fica dando atenção para Jesus? Ouvindo o que Jesus quer falar? Né? Fazendo companhia a Jesus? Ou você fica distraído falando orações? Né? Entendeu? Você tem que ficar atento ao que Jesus está fazendo. Se ele está em silêncio, você fica em silêncio. Se ele está falando, você presta atenção. Né? E se ele quer ouvir alguma coisa, se está tudo em silêncio, você está em silêncio dentro de você, ele está dentro de silêncio, aí sim você pode rezar um terço, um rosário, pode fazer uma oração, né, oral. Mas é muito difícil o Filho da Divina Vontade se preocupar com orações orais. Tanto que Nossa Senhora já em alguns trechos que eu já expus aqui no canal, ela disse que orações orais é para pessoas que estão bebezinhas.
E nós não somos bebezinhos. No caso, nós somos os filhinhos da divina vontade, mas nós não somos vistos por Jesus como filhinhos. Nós somos vistos como o próprio Jesus, né? Que nós tenhamos a mesma santidade de Jesus. Então, precisamos entender que diariamente, constantemente, nós temos que ficar atentos ao que Ele deseja. Em ato presente, Ele está em nós, agindo em nós. Então, a gente não tem que se preocupar com mais nada, somente com estar na ordem. Então, diariamente, o que é obrigado você fazer diariamente? Os atos na divina vontade para a sua sobrevivência. E para a sobrevivência da fé na divina vontade, né? A sobrevivência da divulgação, do crescimento das luzes, do conhecimento sobre a divina vontade. Isso é importantíssimo, e a difusão desse conteúdo para o mundo. Então, todas as horas vagas que você encontrar, não deve se ocupar com coisas que não vão ajudar a divulgar mesmo, com oração, porque a sua oração já é a meditação que você faz na divina vontade. Você ouvindo Jesus, automaticamente você ora em línguas, na hora que vem uma exclamação, na hora que você sente a necessidade, você já ora em línguas, você já ora e faz uma oração. Senhor, manda o livro da vontade, né? Faz o reino da divina vontade vir logo, manda o aviso vir logo. Então essas orações são orações vindas do coração de Deus, né? Movidas dentro de você para Deus. Então você precisa se ocupar com a vida na divina vontade, com a difusão dessa graça, porque Jesus ele vai dizer em vários trechos que é isso que ele mais se importa. A prioridade é a gente, filhos da divina vontade deste tempo, divulgar. O mundo precisa conhecer o livro do céu. E nós precisamos nos importar com isso, com a vontade divina, que é o reino no meio das criaturas, a formação desse reino, o conhecimento desses escritos. Então nós que temos uma comunidade, eu no caso fundadora, fico ocupada muito tempo do meu dia com a formação dos filhos da divina vontade e com esse canal. E quando eu não estou podendo fazer isso, eu fico, trabalhando no meu trabalho, cuidando das minhas obrigações de esposa. No meio disso tudo, eu coloco um terço no áudio para mim ouvir, rezar. Ou eu mesmo rezo um terço no momento que eu estou andando de ônibus, no momento que eu estou no carro, viajando, fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu vou para Taubaté todo mês. Toda viagem que eu vou para Taubaté, eu rezo o terço. Com o meu esposo, em família. Sempre quando a gente está em família e nós sentimos o impulso de rezar em família, nós rezamos o Santo Terço. Sempre quando eu estou na igreja e que eu vou mais cedo para a igreja e alguém está rezando o terço, eu rezo o terço lá. Então, e esse terço na divina vontade, ele vai perdurar, ele vai ser em nome de todas as pessoas que não rezaram o terço durante muito tempo. A minha Ave Maria, ela vale mais do que 1000 rosários. Quando eu rezo na divina vontade, na hora que Deus me permite rezar, na hora que Ele me impulsiona e me inspira a rezar. Então, nós somos seres diferenciados. Nós não podemos voltar para a vida devocional básica, como a santidade humana pede, porque nós não precisamos de méritos. Nós vivemos da vida divina, dos méritos de Cristo. Então ele já rezou e ele já conquistou. A Luísa também já rezou e já conquistou para nós a vida na divina vontade. Agora nós precisamos fazer a parte que é nossa, divulgação, partilha, meditação, conhecer o livro do céu. Então essa é a nossa prioridade. Todo o tempo que nós temos que focar para ler o livro do céu e conhecê-lo e fazer com que ele se torne vida nos nossos atos. É o principal. Amém? Então vamos ler aqui o texto que Deus pediu para mim fazer. A inabitação da Trindade é base para entender a vida na divina vontade. Vamos lá. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tá vendo, gente? Se a gente ama mais a nós mesmos
e nos preocupamos mais conosco mesmo e os méritos que precisamos colecionar, nós não guardamos as palavras de Deus, porque nós estamos ocupados em produzir os méritos e não em guardar a palavra divina. Então temos que ficar atentos. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fontes imprescindíveis para conhecer o chamado da graça é conhecer a doutrina e a vida da fé. Santos e santas da igreja tiveram um vislumbre maravilhoso para nos preparar para um caminho maior, o caminho da vida na divina vontade. Alguns desses doutores e santos que podemos citar estão Santa Elizabeth da Trindade, com sua doutrina da inabitação da Trindade na alma, a Noite do Amor de Santa Teresinha do Menino Jesus e muitos místicos do Carmelo, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Com a graça, Deus mesmo veio morar em nós por seus excessos de amor. Ele veio morar em nós, mesmo ainda nós sendo pecadores. Morreu por nós e veio habitar no Santíssimo Sacramento e assim nos apontar onde Ele está, ou quer estar, que é dentro da nossa alma. Nosso batismo nos trouxe um meio de fundamentar a vida com a graça. Se nós entendermos que o fundamento da nossa vida é a vida da Trindade em nós, e isso faz tudo mudar em nós, pois uma vida de espiritualidade batismal nos quer desenvolver numa vida de busca constante da graça. Que um Deus tão bom, que não se limitou apenas em nos criar, mas nos criou para Ele viver conosco, em nós, e nunca nos deixar sozinhos. Pois a graça, ao penetrar na nossa alma, o Espírito Santo produz em nós sua obra-prima, a santificação da nossa alma. A santidade, devemos frisar, é um chamado universal. A Trindade, habitando em nós, se desenvolve no mover da graça em nós. E no nosso crescimento no amor, assim começamos a viver a vida da terra no céu. Do céu na terra, Louvor, ação de graças, adoração, reparação e conhecimento do Deus Trindade. Ninguém antes podia conhecer a vida interior de Deus do que Deus mesmo. E Jesus veio, nos pregou, nos ensinou e nos deu uma doutrina onde Ele nos enxerta pelo batismo no seu corpo místico. Somos a partir daí religados a Deus por Cristo através dos seus méritos. Jesus nos revelou a Trindade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se muitos não vivem isso, não aprenderam isso na nossa catequese católica, é uma falha muito triste dos nossos catequistas e sacerdotes, que não mais se interessam em nos explicar isso com termos mais técnicos e claros, mas somente de forma abstrata e sem um testemunho real. Mas perdoamos sempre, pois essa falha da nossa catequese pode também ter nos ajudado a buscar por nós mesmos. E essa vontade, que é o que o Espírito Santo quer despertar em quem realmente deseja amar a Deus mais do que a si mesmo. Aprendemos com Jesus a não culpar ninguém, mas a agradecer sempre, pois Deus conhece os corações e sempre irá nos procurar, nos atrair, como o bom pastor que vai atrás de suas ovelhas. E aquelas que desejarem voltar ao redil, estejam onde estiverem, poderão, com a ajuda livre da ação da graça, reencontrar o caminho. Essa vida na graça depende de estarmos aos pés do Mestre Jesus, como Maria Madalena em Betânia, a ovelhinha perdida que foi encontrada, libertada, curada e reinserida integralmente na vida da santidade. Se todos se dessem conta que todos podem ter essa atitude de Maria Madalena e buscarmos todos se sentar aos pés de Jesus e somente ouvi-lo, rapidamente iríamos estar plenos da sua própria santidade. O Espírito Santo é quem nos orienta e fala diretamente em nós. Jesus nos entregou o seu Espírito e esse Espírito vem nos transformar em Cristo santificados. A presença da Trindade em nós e é a presença de Jesus na Eucaristia. A presença da Trindade em nós
e a presença de Jesus na Eucaristia. Segundo a doutrina da inabitação da Trindade na alma em graça no justo, a Santíssima Trindade habita na alma justa, mais e melhor em certo sentido do que o corpo salvador na hóstia consagrada. É verdade que ele está real e transubstancialmente presente totalmente nas espécies consagradas, mas essas espécies não o conhecem e nem o amam. A Santíssima Trindade habita na alma justa, como a um templo vivo, que conhece e ama em diversos graus. Ele habita nas almas bem-aventuradas que o contemplam sem véu, sobretudo na Santíssima Alma do Salvador, ao qual o Verbo está pessoalmente unido. Isso é um conteúdo muito importante do padre Garrigou Lagrange no livro das Três Idades Espirituais. Ele fala que a Santíssima Trindade habita na alma do justo, mais e melhor em certo sentido do que o corpo do próprio Salvador na hóstia sagrada. Isso é grande, muito grande, né? É verdade que ele está mesmo, real, presente, total nas espécies consagradas do corpo e do sangue, da hóstia e do vinho. Mas essas espécies, transubstanciadas, se transformam realmente no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É o próprio Jesus realmente que está ali. Mas essas espécies não o conhecem nem o amam. Ele fala isso no livro do céu. A Santíssima Trindade habita na alma justa, como um templo vivo que conhece e ama em diversos graus. Habita nas almas da bem-aventuradas que não pecam, que vivem em total comunhão com Deus, que não têm vontade humana, e que o contemplam sem véu, sobretudo na Santíssima Alma do Salvador, ao qual o Verbo está pessoalmente unido. A matéria que é consagrado com o vinho não podem amar a presença real, pois são uma matéria inanimada, mas Deus em nós espera uma correspondência. E ao morar em nós, deseja que nós o conheçamos e o amemos cada vez mais. Ele nos deseja continuamente, quer que esse amor e esse conhecimento cresça, até chegar ao ponto de nos divinizar, nos transformando todos em Cristo para a glória do Pai. E isso vai acontecer por essa divinização, o processo do Espírito Santo, do terceiro Fiat, conforme o livro do céu nos ensina. Então vamos ler o livro do céu no volume 11, do trecho do dia 17 de dezembro de 1914. A vontade divina forma verdadeira e perfeita consagração da vida divina na alma. Continuando no meu estado normal e sendo muito aflita pelas privações de Jesus, depois de muito esperar por ele veio, fazendo-se ver em todo o meu pobre ser. E eu parecia-me ser uma veste de Jesus. E quebrando o seu silêncio, ele me disse: minha filha, você também pode formar hospedeiros e consagrá-los. Você vê a vestimenta que me cobre no sacramento? São os acidentes do pão que se forma a hóstia. A vida que existe nesta hóstia é o meu corpo, o meu sangue é a minha divindade, minha alma, A atitude que esta vida contém é a minha vontade suprema que quer estar nessa divindade, nessa consagração. E esta vontade desenvolve ali amor, reparação, imolação e tudo mais que eu faço no sacramento, que não separa um ponto da minha vontade. Não há nada que sai de mim que a minha vontade não vá antes. E aqui está como você também pode formar o hospedeiro. O hospedeiro é material, completamente humano. É material e é completamente humano, é uma matéria, Você tem um corpo material e uma vontade humana. Este corpo seu e a sua vontade, se você os mantiver puros, retos, pura intenção, longe de qualquer sombra de pecado, você não tem vontade de fazer mal a ninguém, nunca. Você está totalmente vazia de si mesmo, sem interesse próprio nenhum, não quer nada para si, só quer a glória de Deus o tempo todo, só quer amar e doar sua vida totalmente. Então você mantém esse desejo puro de estar dentro da vontade divina, pensando como Deus pensa em direção a perdoar, a amar, a doar, a receber e dar constantemente, essa vida divina de Deus. Você se incorpora dessa vida, você toma posse dessa realidade dentro da sua mente, você se entrega totalmente, se abandona nessa vontade de Deus de viver para a glória dele, de não querer nada para você, nenhum elogio você quer para você. Você espera de Deus tudo. Só Deus que importa para você. É o tempo de você dar para ele. Ele já merece tudo, ele merece, então você dá para ele, você entrega a sua vida para ele, você dá tudo para ele, não espera nada em troca, porque ele já te deu tudo, então você só dá para ele. Então essa é
né? É esse desejo puro, reto, longe de qualquer sombra de querer ofender a Deus, nenhum minuto. Você não tem a mínima vontade de ofender a Deus. Né? Você não tem nada contra Deus, só quer amá-lo, 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 só pensa nele para amá-lo, amá-lo, amá-lo. Isso é manter a sua mente totalmente inebriada da graça de Deus. Eles são acidentes, então seu corpo e a sua vontade são também acidentes, como a hóstia e o sangue. Os véus para poder me consagrar e viver escondido em ti. Mas não basta, seria como uma hóstia sem a consagração, só ter o corpo puro e a vontade humana pura ali, limpinha, né? Isso não importa. Isso seria o material inanimado, né? Agora é necessária a minha vida. Como que é a minha vida? O estudo, o conhecimento da divina vontade, né? O conhecimento sobre as obras de Jesus, sobre os méritos dele. Então precisa disso. Não adianta você ser uma pessoa que está sem vontade nenhuma, né? E estando ali disponível. Precisa do conhecimento, né? Da palavra de Deus. Minha vida é composta da minha santidade, do meu amor, da minha sabedoria, do meu poder. Mas o motor de tudo é a minha vontade. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu, né, produzi. Por isso, depois de ter preparado você, né, te purificando totalmente, você está totalmente já entendendo, né, que você tem que me amar, de que eu quero o seu amor, que eu quero a sua vontade morrendo, né, morta totalmente para poder viver só na minha vontade. Você deve fazer sua vontade morrer de vez, né, nessa hóstia. Deve cozinhá-la bem, que é o conhecimento, principalmente, para fazê-lo não renascer mais. Então, você vai fundir a sua vontade com a vontade divina através do conhecimento do que Deus te fala. Então, você fala amém, fiat, para tudo que Deus fala, e você vive só para o que Ele te diz, para a verdade que Ele é. Ele não tem mais opinião humana de nenhuma ordem. Nenhuma coisa humana vai atrapalhar essa união constante com Deus, com o que Ele pensa. Então, você está sempre elevada acima, né, do céu, acima, lá no sol, totalmente conectada com a vontade divina, o que ele pensa, o pensamento de Deus, e não mais com o pensamento das criaturas, dos seres humanos. É muito importante, né? Você deve fazer minha vontade, entrar em todo o seu ser, e esta que contém toda a minha vida formará a consagração perfeita em você, verdadeira e perfeita. Assim, o pensamento humano, né? Você não terá mais vida no pensamento humano. Você não vai pensar mais em direção à terra. Você só vai pensar em direção à vontade divina. O que ele quer? Ele quer agora o reino da divina vontade. O que eu sou? Eu sou filha da divina vontade. O que ele espera de mim? Que eu divulgue o livro do céu. Para isso, como eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar e entender tudo que está escrito lá. Ah, entendi. Então, eu vou viver para isso. As minhas orações serão para eu aprender cada vez mais. Senhor, me ajuda, abre minha mente, faz eu entender mais, me ajuda. Ah, eu vou falar com tal pessoa, me ajuda a falar com essa pessoa, me ajuda. E assim você vai, né, vivendo na vontade de Deus, só em função do que Ele quer, do que Ele planeja, do que Ele está dizendo no livro do céu. Ah, eu quero morrer para mim mesma. Ah, eu quero isso. Ai, olha, eu também quero isso. Eu quero isso que o Senhor está pedindo. Ele vive só para Ele, não se compara com ninguém. Não importa o outro, não importa mais ninguém. Se você vê a Aline falando bonito, a Ruth falando bonito, a Michelle falando bonito, é Jesus que está falando através delas, não é elas. Então você não tem que ficar olhando para você, que você quer ser igual a elas. Isso é olhar para si mesmo. Não, você tem que olhar para o que Deus quer de você. O que Deus espera de você hoje? O que Ele quer de você? Observa a sua vida com Deus. Então você só tem que colaborar com Ele, com o que Ele está pedindo para você no exato momento. Se você ficar olhando para a Aline, olhando para a Ruth, olhando para a Michelle, olhando para qualquer pessoa da comunidade, você não está vendo Jesus, você está vendo pessoas, tá bom? Então, toda vez que você fizer sua vontade correr na minha, em seus desejos, e em tudo que você é e pode fazer, renovarei a consagração. E como uma hóstia viva, não morta, como as hóstias estão sem mim, continuarei minha vida em você. Então, ele vai continuar a vida divina dele em você. Mas isso não é tudo. Nas hóstias consagradas, nos cibórios, nos tabernáculos, tudo lá está morto, mudo. Não há um batimento cardíaco perceptível. Um ímpeto de amor que pode corresponder a tanto meu amor, se não fosse porque espero que os corações se entreguem a eles. Ficaria muito infeliz, ficaria decepcionado com o meu amor e minha vida sacramental sem propósito. E se isso tolero nos tabernáculos, eu não tolerarei nas hóstias vivas. Então ele não vai tolerar, ele não vai te consagrar para você ser um tabernáculo vivo, uma hóstia viva, se você não viver plenamente essa realidade da divina vontade na sua vida, não colocar isso em prática na sua vida. Precisa nutrição, que é necessária para essa vida, e no sacramento eu quero ser alimentado.
mas quero ser nutrido e alimentado com a minha própria comida. O quê? Que a alma vai fazer a minha vontade. Nesse momento você está se formando. Já leu os 36 volumes? Não. Então você tem que estudar. Aline já leu os 36 volumes, ótimo, mas só que eu estou ensinando para as outras pessoas, então eu tenho que ensinar, tenho que divulgar, então essa é a minha parte, então eu tenho que trabalhar para isso, esse é meu chamado, né? Então eu foco nisso, eu sinto essa necessidade, essa ânsia, esse amor por Deus que me obriga, que me impulsiona, para poder dar a Ele a satisfação que Ele precisa. E qual é a satisfação nesse exato momento da terra? Dar a Ele essa satisfação, é ensinar as outras pessoas que precisam conhecer o livro do céu, né? Então, aí você vai fazer a vontade divina, você vai fazer as orações dele que vão ser em função de formar almas, as reparações para ele que são os sofrimentos que você sofre e os sacrifícios que você faz para essas almas conhecerem ele. Então eu tenho muitos sacrifícios, vocês não têm ideia das coisas que acontecem comigo, misericórdia. E ela os dará a mim como seus, eu me nutrirei dela. A alma se unirá a mim, escutará atentamente para ouvir o que eu estou fazendo para fazê-lo junto comigo. E à medida que repete meus atos, me dará esse seu alimento, e por isso serei feliz, e somente nestes hospedeiros vivos encontrarei a compensação da solidão, do jejum, do que sofro nos tabernáculos. Se pensamos que é uma graça sermos chamados à vida da graça do batismo, pois veio morar em nós a Santíssima Trindade, mas devemos ter uma certeza, que a nossa origem sobrenatural é Deus, é uma origem incriada, pois é Deus mesmo. Pela graça, Deus se revelou ser a nossa origem, nosso Criador, nosso Pai. Ele é o começo, meio e fim da nossa vida. Ele é a nossa felicidade eterna no céu e quer ser a nossa alegria já aqui na terra, antes de chegarmos lá. E se a gente vive triste, é tanto pela nossa imensa capacidade de prestar atenção nele, pois os batizados sabem pela fé. Não é necessário que tudo nós sintamos o tempo todo. Podemos sentir algo no princípio da nossa vida espiritual por uma pura misericórdia de Deus para nos atrair. Mas no desenvolver essa vida, não precisamos sentir sensivelmente essa inabitação da Trindade em nós, pois pela fé devemos saber que Deus vive em nós se estamos na graça. Precisamos nos conhecer bem, saber quem somos diante da nossa fé, para podermos aprender a reconhecer realmente o que tem em nós que nos diferencia de Deus. Mas para isso precisamos estudar. Sem estudo, nós não temos como saber no que estamos falhando para podermos entender o que realmente é viver no estado da divina vontade e da graça. E os escritos da serva de Deus Luísa Picarreta vêm claramente nos fornecer todos os conteúdos para assim começarmos esse processo de dar ao Espírito Santo o nosso ser, a nossa vontade, e através de seus dons nos formar e orientar para uma boa e verdadeira confissão bem feita, no caso da confissão. Através de Maria, nós nos consagramos ao reinado da divina vontade em nossa alma. Então aqui tem o endereço, né? Eu vou mandar esse link, para colocar esse link na descrição do vídeo para que você possa saber como fazer para consagrar-se à divina vontade. Tem um trecho, tem um canal aqui, né? Tem o link para vocês entrarem nos 31 dias com Maria. Comece então a entender o que está acontecendo com você, que ainda não começou para valer o processo de santificação e divinização que o Espírito Santo quer realizar em você. Então, nesse livro de Nossa Senhora, ela vai explicar o que tem de errado em você, tá? Mesmo que você seja um grande ministro, um grande padre, um grande teólogo, um grande pregador, anos e anos de muito conhecimento da palavra de Deus, mesmo assim, ainda tem alguma coisa que Deus ainda espera de você. Uma boa característica do nosso crescimento espiritual é o não sentir nada, mas usar os nossos atributos principais dados a nós, a inteligência, a memória e a vontade, que nos faz crer sem ver nem sentir. Isso é sinal claro que estamos mais aprofundados na graça quando permanecemos na graça sem precisar de sentimentos, que são mais característicos da vida da carne e não da vida espiritual. Somos submergidos no sangue de Cristo quando confessamos nossos pecados com contrição perfeita e a graça cresce em nós à medida que, por amor a Deus, evitamos o pecado, né? Isso é básico, isso aí é mais básico, assim, né? Do católico mesmo, do cristão, né? Podemos morrer de amor ao entender que em nós Jesus habita mais do que habita na Eucaristia, quando somos almas sem vontade humana. Nosso Deus vem habitar em nós
para ser amado e coloca em nós seu próprio amor para oferecermos a Ele. E nos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, Jesus nos explica isso com tanto amor e carinho. Então agora no volume 6, no dia 8 de agosto de 1904, procure Jesus dentro de nós, não fora. Tudo deve ser encerrado em uma palavra, amor. Quem ama Jesus é outro Jesus, tá vendo? Fiquei esperando e assim que chegou meu adorável Jesus, embora o sentisse perto, mas tentei tocá-lo e ele fugiu, e quase me impediu de sair para ir em busca dele. Depois de ter esperado muito tempo, assim que se fez ver, me disse: minha filha, não me procures fora de ti, mas dentro de ti, no fundo da tua alma. Porque se fores para fora e não me encontrares, sofrerás muito e não poderás resistir. Se você pode me encontrar mais facilmente, por que quer se cansar? Então, por que você vai atrás de outras coisas se você está com Jesus dentro de você, né? E eu acho que se eu não te encontrar rapidamente em mim, posso te encontrar fora. É o amor que me leva a isso, ela disse. Ah, é o amor que o leva a isso? Que a leva a isso? Tudo deve estar encerrado em uma só palavra, amor. E quem não envolve tudo no amor, pode-se dizer que a alma não conhece nenhum jota de me amar. Eu não conhece nada sobre me amar. E como a alma me ama, eu também vou ampliar o dom do sofrimento. E eu, interrompendo seu discurso, toda surpresa e angustiada, disse: minha vida e todo meu bem, eu pouco sofro ou nada, portanto eu te amo pouco ou nada. Que medo, só de pensar que eu faço não te amar, minha alma sente um nojo vivo por isso e quase me sinto ofendida por ti, né? Não sei por que ela disse isso, mas tudo bem. E acrescentou: não procuro desagradar-te, a tua repulsa oprimia o meu coração mais do que o teu, e além disso, não deves olhar apenas para os sofrimentos do corpo, mas também para o do espírito, que é a privação, né? E a vontade de sofrer e não conseguir sofrer, né? Do espírito é você querer amar a Deus, né? E você não poder amar do jeito que você gostaria. Então esse vazio que você vai formar, que eu falei na vigília nossa, né, de sábado, que a revelação que Jesus deu pra gente, esse vazio de não conseguir dar aquilo que você precisa dar para Jesus. Isso é um sofrimento muito forte que você oferece na divina vontade. Ah lá, é o sofrimento espiritual. Diante de mim é como se a alma tivesse sofrido. Então ela falando assim: eu gostaria de te amar. Então é como se você tivesse amado, entendeu? E você sofre, é como se você tivesse realmente sofrido de verdade. Por isso, acalme-se e não se perturbe. E deixe-me continuar a dizer: você já viu dois amigos íntimos? Como procuram imitar-se e retratar o amigo em si, pois imitam a voz. Por isso que eu imito a voz de Jesus, tá vendo? Aqui tá por que eu imito a voz de Jesus. Acorda pra vida aí, povo de Deus. Por que eu imito a voz de Jesus? Por que eu imito a voz de Jesus? Os modos de Jesus? Os passos de Jesus? Mesmo sendo mulher, aqui está dizendo, tá vendo? Como procuram imitar-se e retratar o amigo em si, pois imitam a voz, os modos, os passos, os trabalhos, os vestidos, para que o amigo possa dizer: quem me ama é outro eu, e sendo eu mesmo, não posso fazer menos do que amá-lo. É isso que faço pela alma que se encerra, como num breve giro de amor, tudo o que sinto está retratado em si mesma. Como eu disse isso, ele desapareceu. Esse caminho que devemos fazer para encontrar Deus morando em nós, né? Quando ele disse isso, ele desapareceu. Depois que ele disse, foi ele que disse, né? Esse caminho que devemos fazer para encontrar Deus morando em nós é algo infinito, merecido só por Cristo e dado a nós por graça, sem nós merecermos nada. Então, essa vida na divina vontade, né, que ele planejou, essa vida divina, né, que nós temos pela graça também, né, da santidade humana também, né, que também é uma santidade, não deixa de ser uma santidade, tem que ter a vida da graça, né, não é, a santidade humana não tem pecado, a pessoa não vive no pecado, tá, ela vive na graça, mas só que ela não vive na vontade divina, ela não deu a sua vontade para Deus, ela ainda tem vontade dela separada da de Deus, ela só obedece às leis de Deus, obedece, né, as leis de Deus. Santidade humana não é vida de pecado, então tem que entender. Esses dias um líder meu perguntou isso pra mim, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim: Jesus, misericórdia, ele não entendeu. A santidade humana é santidade, não tem pecado, pelo amor de Deus, gente. É a vida da graça. Não existe santidade com pecado, entendeu? A vontade humana, se ela estiver seguindo o mandamento da lei de Deus e ela estiver
no processo de méritos e buscar méritos e, né, e fugindo do pecado e sempre em confissão, recebendo a Eucaristia, essa pessoa está no estado de graça. Ela só não está na santidade divina porque ela não está doando a sua vontade para Deus, né? É diferente. Então tem a santidade divina e tem a santidade humana, mas é santidade, não tem pecado em nenhuma das duas. Mas ao que é a santidade humana, a pessoa, como ela tem vontade dela ainda, às vezes ela pode fazer alguma coisa fora da vontade divina, entendeu? E ela transtorna a vontade divina. Mas ela às vezes faz isso, né, por causa que ela não está em união com o conhecimento da vontade de Deus. Porque ela não quer conhecer a vontade de Deus, ela não quer dar a sua vontade para Deus. Ela faz só a obrigação dela, né, a parte de fazer o básico, que é básico. Se eu preciso, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o máximo que eu puder, né, dentro do entendimento que eu entendo, né, eu tenho que viver nessa intenção de amar a Deus por todas as coisas, né, todos os 10 mandamentos. Eu vou ver certinho o máximo que eu puder dentro dos 10 mandamentos. Vou amar a Deus, amar as pessoas, fazer caridade, né, eu vou viver uma santidade muito linda, maravilhosa, que as pessoas vão perceber que eu sou uma pessoa de oração, que eu sou uma pessoa que sei falar bem da palavra de Deus, vou estudar a palavra de Deus e tal. É essa santidade humana, né, que produz mérito. Essa pessoa precisa produzir méritos, ela precisa ver que ela está rezando todos os dias, comungando todos os dias, fazendo atos de caridade, fazendo virtudes. Ela tem que ver as virtudes dela, ela tem que ver. Agora, o filho da divina vontade não fica preso nisso. A santidade divina, você não vive nessa vida dessa santidade, né, buscando coisas em direção a você. Você só fica vivendo para a glória de Deus. Você vive a santidade de Deus, né, da vontade de Deus. Você dá a sua alma para Deus, para viver para Deus, para o que Ele está desejando, e volta à ordem, né? Então, você vive esse dia eterno com Deus, né, em uma amizade completa com Ele, fazendo a vontade dEle, fazendo tudo junto com Ele. Entendeu? Então nunca você sai da vontade divina, você não pede, você não tem interesse nenhum de mostrar nada pra ninguém, de provar nada pra ninguém, só importa você e Jesus, o que Ele quer. Você vive mais dentro do coração dEle, né, dentro dos pensamentos de Deus, do que Ele pensa, do que nos pensamentos humanos. Você não está preocupado com o humano, a santidade humana se preocupa com o humano, a santidade divina só se preocupa com o que Deus quer. Só Deus importa para essa pessoa. Então ela, né, passa por cima das pessoas humanas para poder fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não faz com que essa pessoa viva, né, fora do amor e da caridade. Ela vive uma caridade maior, mas é uma caridade em direção à alma das pessoas e não tanto no humano. Essa pessoa não se preocupa tanto com o humano das pessoas. Hoje mesmo uma pessoa veio e falou comigo assim: Aline, é um absurdo, como que Deus ele faz o bem para um e não faz bem para o outro? Como que é isso, né? Ele está separando as pessoas, né? Ele faz promessa para um e aí o outro lá ele deixa sofrer nos castigos. Aí eu peguei e falei: meu Deus do céu, você está estudando o livro do céu mesmo? Fiquei bravo com ela, ela ficou brava com ela mesma. Ai, Aline, não sei por que eu perguntei isso, meu Deus, eu já entendi que Jesus precisa castigar as pessoas. Meu Deus, o que aconteceu? Aí depois ela pediu desculpa para Jesus mesmo, né? Porque para mim ela não tem que pedir desculpa para Jesus, que ela tem que pedir desculpa porque aconteceu algum problema ali, né? Deu um curto-circuito no cérebro dela. Aí eu peguei e falei pra ela assim: olha, é o seguinte, as promessas que Jesus faz, por exemplo, se ele tá mandando castigos para algumas pessoas, é porque essas pessoas, elas estão vivendo no pecado e ele precisa chamar a atenção delas para que elas saiam dessa situação de pecado. Ele não se importa com a carne dessas pessoas, né, com o sofrimento humano dessas pessoas, ele se importa com a alma delas. Então, se você está vivendo a divina vontade, a sua alma está, né, reparando Jesus, a sua casa, o local que você mora, ele prometeu que ele vai proteger você. Então, ele vai te proteger. Então, lá na cidade onde você mora, ele falou que não vai acontecer grandes castigos, vai amenizar os castigos. Mas aonde não tem filho da divina vontade, os castigos vão ser terríveis, vão ser mais fortes mesmo, vai causar mortes, vai causar muitos estragos mesmo. Mas só que você tem que entender que a vontade divina está tendo que fazer isso para poder, né, fazer essa purificação, para que as pessoas, pelo sofrimento, elas voltem à ordem, né, de voltar ao arrependimento, de buscar a Deus novamente pelo sofrimento. É um jeito de Deus salvar essas pessoas, então a gente tem que ter amor por elas. Então a gente vai pensar com a cabeça de Deus e não com a nossa cabeça humana. Se a gente pensar com a nossa cabeça humana, a gente, né,
Só por Deus, misericórdia, né? Só Deus na causa. É bem diferente a santidade do humano da santidade divina, não tem nem comparação, né? Mas ambas não têm pecado. Ambas as pessoas vivem na graça, né? Mergulhados em Deus. Ambas as santidades, a pessoa precisa estar submetida à vontade divina, tanto um como a outra. A outra vai viver mais imersa na vontade divina, que a santidade divina vai viver mais na santidade divina do que a santidade humana. Então tem que entender isso, né? Por puro amor, Deus nos deu seus 3 fiates. Nos criou por amor, para sermos com Ele amor. Nos resgatou para viver o amor misericordioso dele e nos santifica agora para ser restaurada por Ele mesmo essa vida de amor novamente. Essa é a única e mais merecida história que devemos ouvir, contar e recontar para todos que conhecemos. Essa é a nossa história. A única e verdadeira história da vida, né? Que é essa ligação. Só Jesus mereceu pela sua vida na divina vontade perfeita, por ter se doado plenamente para viver a vontade do Pai, que foi nos reabrir pela graça a ligação perdida por Adão no pecado original. Então nós temos que entender, só Deus mereceu essa vida e nos doou por graça, né? Então no Livro do Céu, volume 12, dia 24 de janeiro de 1921, fala sobre o terceiro fiat. O terceiro fiat vai completar a glória, a honra do fiat da criação, e será a confirmação e desenvolvimento dos frutos do fiat da redenção. Esses 3 fiats se parecerão com a Santíssima Trindade na terra. Sentindo-me aniquilada, ao pensar neste bendito fiat, mas meu amável Jesus tem querido aumentar minha confusão. Parece-me que ele quer brincar comigo, propondo-me coisas surpreendentes e quase incríveis, tendo prazer em ver-me confusa e mais aniquilada. Mas o que é pior é que sou forçada pela obediência a colocar tudo por escrito para o meu maior tormento. Então, enquanto eu orava, meu doce Jesus descansou sua cabeça na minha, e com sua mão ele segurou, né, minha cabeça, e uma luz que saiu de sua testa me disse, acho que ele colocou na testa, a mão na testa, e saiu uma luz da testa dele e disse: minha filha, o primeiro fiat foi dito na criação sem intervenção de nenhuma pessoa. O segundo fiat foi dito na redenção e eu queria a intervenção da minha mãe. Agora, por cumprimento, quero dizer o terceiro fiat. Quero dizer por você, Luísa. Escolhi você para cumprir o terceiro fiat. Este terceiro fiat completará a glória e a honra do fiat da criação e será a confirmação e o desenvolvimento dos frutos do fiat da redenção. Esses 3 fiats representarão a Santíssima Trindade na terra, e eu terei o fiat voluntas tua assim na terra como no céu. Estes 3 fiats serão inseparáveis do fiat da criação, o meu fiat, né, que Jesus, que é praticamente o Criador, ele que fala que é o executor da criação, né? Esses três fiats serão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém na terra é Jesus humano, representa o Pai, né? A Nossa Senhora representa o Espírito, representa na redenção, né? A redenção. E a Luísa representa o Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo na alma da Luísa, que era pecadora, e aí através do Espírito Santo ela foi purificada, né? O amor o quer, a minha glória exige, porque tendo tirado os 2 primeiros fiats do seio da minha força criadora, quer fazer sair o terceiro fiat, o meu amor não podendo mais contê-lo, e isto para completar a obra que saiu de mim. De outra forma, a obra da criação e redenção seria incompleta. Quando ouvi isso, não só fiquei confusa, mas também atordoada e disse a mim mesma: tudo isso é possível? São tantos? Se isso é verdade que ele me escolheu, parece que é uma das suas loucuras habituais. Mas, além disso, o que eu poderia dizer? Digamos, dentro de uma cama, eu meio aleijada, inepta como sou, né? Eu poderia enfrentar a multiplicidade e infinitude do fiat da criação e da redenção? Meu fiat sendo semelhante aos 2 outros fiats? Devo correr junto com eles, multiplicar com eles, fazer o bem que eles fazem, me entrelaçar com eles? Jesus, pense no que você diz e faz. Eu não sou boa para isso, para tanto. Mas quem pode dizer todas as bobagens que eu lhe disse? Então meu doce Jesus voltou e me disse: minha filha, calma, pelo amor de Deus. Eu escolho quem eu quiser, filha. Você deve saber que todos os meus trabalhos são iniciados entre mim e uma única criatura. Então, eles são disseminados depois para todos. Na verdade, quem foi o primeiro espectador do fiat da criação? Adão e depois Eva. Ele certamente não era uma multidão de pessoas, né? Mas depois de anos e anos, multidões e multidões de pessoas tornaram-se espectadores da criação. No segundo fiat, só minha mãe era espectadora. Nem mesmo São José sabia de nada. Minha mãe estava em maior condição do que sua, Luísa.
A grandeza da força criativa do meu trabalho foi tão grande que me senti em confusão. Não senti força para dizer a palavra a ninguém, e se mais tarde São José soube, foi eu quem lhe disse. E então, em seu ventre virginal, como uma semente, este fiat germinou, a espiga foi formada para multiplicar esse fiat. E então eu saí à luz do dia. Mas quem eram os espectadores? Muito pouco. Lá na casinha de Nazaré, os únicos foi a minha mãe e São José, né, que me viram crescer. Quando minha humanidade cresceu, aí sim eu saí e me dei a conhecer, não para todos, né, só para o povo lá, né? Então ela se espalhou mais e vai se espalhar ainda mais para o mundo inteiro. Assim será o terceiro fiat, germinará em você, Luiz, a espiga se formará. E só o sacerdote, por enquanto, terá o conhecimento. Então, poucas almas. Depois se espalhará e seguirá o mesmo caminho da criação e redenção. Quanto mais você se sente aniquilada, mais o terceiro fiat cresce em você e se fecunda. Então, fique atenta e fiel. Deus quer em nós habitar, sermos uma pessoa atenta à sua presença real em nós. Uma presença atenta. Jesus veio para ser amado, né? Eucaristia, esta presença real, corpo, sangue, alma, divindade, sendo Ele mesmo como em seu próprio corpo, porém em espécies inanimadas e mudas. Mas em nós, Ele quer habitar e nos transubstanciar para em nós viver como se fôssemos seu corpo, a partir do momento que morremos para a nossa vontade humana. Assim nos transformamos em hostes vivas, porém seu corpo seremos e teremos sua presença real em nós. Neste processo, primeiro começamos a conversar conosco mesmos. O homem olha para si, busca compreender e acaba encontrando Deus, o Pai que nos criou. Depois saímos dessa vida egoísta ao buscar servir os outros, ensinando o conhecimento de Deus ao próximo, Jesus que nos resgatou. E queremos amar a Deus no irmão e o Espírito Santo nos divinizando. Mas nesse processo nos esvaziamos de nós e nos preenchemos de Cristo. Quem realmente vive plenamente em nós é Deus. E Ele mesmo se comunica com o mundo através de nós. Existe uma diferença entre a vida espiritual e a vida sobrenatural. A vida espiritual sobrevém dessa filosofia, artes e conhecimento humano, santidade humana. Mas no caso, sem pecado. A vida que estamos aprendendo nos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, é a vida sobrenatural, a da dependência total da graça. Muitos vivem na santidade humana através de sua busca pessoal humana, de elevar-se à ação das virtudes, dos méritos. Já a vida conquistada por Cristo, né, na divina vontade, é a vida sobrenatural concedida pela ação de sua graça, pois essa nenhum de nós pode merecê-la. A santidade humana compreende um caminho onde o homem sozinho pode olhar para si, se compreender e acaba encontrando a Deus. Mas a vida sobrenatural, com a presença da Trindade, da graça habitando em nós, é uma presença tão grande, conquistada pelos méritos de Cristo. E nos foi totalmente dada por graça, gratuitamente, pois só o Verbo encarnado poderia alcançá-la por si mesmo. Nenhum de nós a pode merecer. A graça de sermos filhos da igreja, batizados em graça e com a vontade divina. Há uma confusão entre essas duas vidas, pois muitas pessoas leem textos filosóficos ou artísticos em alguns atores. É visível que mesmo que tenham uma visão cristã prévia, eles mesmos confundem a vida do místico com a vida do homem que quer ser perfeito, santidade humana. Pois na vida sobrenatural não é o homem sozinho que atua, mas o Espírito Santo. A nossa vida sobrenatural tem uma grande diferença, pois esses orientais buscam como vida interior o esvaziamento de si mesmos, enquanto que nós temos sempre um diálogo com alguém. A nossa oração não é só um esvaziar-se de nós, mas um encher-se de Deus. Nos esvaziamos de nossa vontade humana de sermos perfeitos sozinhos, para sermos conforme a vontade de Deus, cheios de Deus. E hoje se tem muitas seitas com essa busca de vida espiritual. A nossa vida sobrenatural é sempre um diálogo com Deus. Ele sempre tem iniciativa conosco. E muitos não compreendem Deus por terem uma vida espiritual puramente intelectual, como chamamos na nossa linguagem a vida da razão sem amor. Claro que é maravilhoso o homem ter uma vida intelectual. Deus nos deu justamente nossa vida intelectual, sendo um grande dom para podermos conhecer todas as coisas. Mas não paramos aí. Não lemos o livro do céu dessa forma. Aqui na nossa escola da Divina Vontade, as formações, queremos expor nossa experiência sobrenatural para podermos perceber claramente essa atuação do Espírito Santo falando conosco. Expomos nossos conflitos, testemunhando nossas lutas internas, para percebermos o quanto Deus é diferente de nós e o quanto Deus atua através de nós para ajudarmos uns aos outros a percebê-lo. Pois demonstramos que realmente aqui na nossa comunidade, que não busca nós mesmos, mas realmente o que Deus deseja. Se não fosse assim, transformaríamos a nossa oração num monólogo.
Pensamos que falamos com Deus, mas não. Na verdade, muitos podem estar falando consigo mesmos. Como se conversar conosco mesmos, esse nosso diálogo interno, fosse já uma oração. É preciso sair de mim para encontrar Deus. A nossa tentação é confundir Deus com as nossas emoções, com as nossas sensações, pois nós somos muito submissos a essas ondas de paixões e emoções. A imaginação, a louca da casa, como Santa Teresa d'Ávila fala, cada hora pensa e fala uma coisa. A vontade humana se disfarça muito em Deus. Então, o fundamento real tem que ser sempre esse. Nunca conversar com você mesmo. Nunca confiar em você e nos seus sentimentos. Esse é o maior conselho fornecido em nosso material de estudo da Escola da Divina Vontade e do Livro do Céu, no Livro do Céu. Acontece algo muito difícil nas almas que buscam o caminho sobrenatural. Por elas concordarem muito com a palavra de Deus, terem sido atraídas para a verdade. Elas se acham portadoras da verdade. Por exemplo, se você costuma ler os livros e ouvir os nossos vídeos e sente um calor dentro de você, que você percebe ser a graça de Deus te fazendo compreender tudo, isso é algo tão bom, poderoso, que você acredita já ter posse plena da sabedoria em si mesmo, para poder também produzir conteúdos como esse que você leu e ouviu. Porém, você vai tentar partilhar e percebe que não consegue falar nada com sua própria inteligência, ou só consegue repetir as mesmas coisas ditas pelo livro ou explicado numa aula, num vídeo. Nesse processo, você fica cheio de opiniões, pensamentos, dúvidas, anseios, sentimentos. Assim, se você possui uma experiência no ministério da pregação, você acredita que pode entender tudo plenamente, o que você ouvir e ler sem dificuldade. Mas você às vezes não percebe que você é quem está pensando e falando. Você não consegue mentir para si mesmo. Até tenta se enganar dizendo que é Jesus que está falando com você. Mas se suas palavras não trouxerem para você uma verdade nova, inédita, e somente traz só para os outros, né? Os outros elogiam você falando que você falou bonito e tudo mais, mas só que você já sabia tudo isso, né? Você não vê nada de interessante no que você está falando, tal? Não é novidade para você. Isso demonstra claramente que foi você que entendeu e processou tudo sozinho e expôs o seu conhecimento. E como veio de Deus, você fala que é de Deus, que foi Deus que iluminou você, né? Porém, agora, se você deseja mesmo ser um canal sobrenatural instantâneo do Espírito Santo, você precisa, claro, saber que ele vai usar sua inteligência humana, memória e vontade sozinho, sem sua ajuda. Ele vai começar a falar, né? Você começa a falar, mas sem se preocupar se as pessoas vão entender. Se você vai falar algo de acordo com o magistério da igreja ou conforme o catecismo. Você tem que confiar plenamente. Você leu a palavra de Deus, você está em conformidade com a vontade de Deus, você está em conformidade com a igreja. Nada vai fugir, né? Então, se acontecer qualquer coisa, você não está fazendo nada de errado, né? Se acontecer de você falar assim, mas eu tô triste porque o padre da minha paróquia, né, ele fez uma coisa que é fora da vontade de Deus, tal, você vai desabafar, mas você sabe reconhecer, né, que ele está no caminho errado, e você vai pedir perdão para Deus em nome dele. Não tem nada de errado nisso, na sua partilha. Ou conforme a Bíblia, você não precisa se vigiar tanto, né, referente a ficar se vigiando, porque o Espírito Santo que está em você, e você acredita, né, você está estudando, você acredita que ele está falando, né, você vai saber que é ele, pelo discernimento, né, verdadeiro, né, pela palavra de Deus que vai te ajudar. Então, simplesmente você deve acreditar que o que você quer é ajudar a Deus, meditar para você mesmo entender e pedir a ajuda do Espírito Santo. Você começa a ler com toda a integridade de quem é um aprendiz e deixa o Espírito Santo livre para te dar as orientações quando ele quiser. Você vai lendo com calma, usando sua inteligência da forma mais simples possível, sem nenhuma preocupação com as pessoas. É uma meditação comunicada em alta voz, simples e comum, sem pretensões ou interesse algum de chamar a atenção das pessoas para si mesmo, mas somente para a palavra divina que você está refletindo com elas. Então, você quer aprender, então seja sincero, fala que você não sabe, que você não entendeu, né? E se você entender alguma coisa, se Deus falar alguma coisa na sua mente, fale, seja um instrumento instantâneo do Espírito Santo. E depois ouça o seu próprio áudio, né? E você vai ver se tem algo que o Espírito Santo falou pela sua boca que você nem percebeu e que iluminou todo o contexto da sua meditação, né? É o que acontece, e a gente explicou na live que a gente fez com o padre essa semana passada.
né, nós explicamos como que acontece, né, que o Espírito Santo começa a falar com a gente, começa a falar através de nós. Então, né, então eu estou tentando aqui no texto que eu produzi para vocês, vai ficar disponível esse texto para você ler, estudar várias vezes. Esse texto ajudou já uma pessoa, uma líder da nossa casa, a mudar, né, o seu jeito de fazer meditação, né? Então eu percebi que esse texto ajudou muito uma pessoa. Então pode ajudar você, não hoje, mas pode ajudar você mais para frente. Então esse conteúdo vai ficar disponível no nosso site para você estudar quando você precisar, né? Você começa a ler com toda integridade de que é um aprendiz e deixa o Espírito Santo livre para te dar as orientações quando ele quiser. Você vai lendo com calma, usando sua inteligência da forma mais simples possível, sem nenhuma preocupação com as pessoas que estão ouvindo. É uma meditação comunicada em alta voz, simples e comum, sem pretensões ou interesse algum de chamar a atenção das pessoas para você mesmo, mas somente para a palavra divina que você está refletindo, né, através, né, dessa palavra nesse momento. Deixe o Espírito Santo plenamente livre. O que ele te falar, você ouve e fala espontaneamente, sem nenhum medo de ser algo errado. Você tem a plena intenção pura de somente aprender mais, entender mais e deixar o Espírito Santo livre, solto na sua mente. Ele irá atuar à medida que ele perceber essa liberdade total dele em você. Uma humildade que você claramente deixa claro para ele que você só quer ser para ele uma aluna, um canal. Você quer receber algo novo que você nunca ouviu antes, para você se alegrar. Não se importa nem um pouco com as pessoas que estão ao seu redor, mas respeita, claro, que elas estão ali te ouvindo. Se elas perguntarem algo, você pode interagir sem receio, sendo sincero, honesto, amante da verdade mais pura e meiga que você conhece. Nunca se preocupe se não sabe tudo, se não for saber algo. Nunca se preocupe se o Espírito Santo sabe da sua pura intenção, ele em pouco tempo te traz a resposta na sua mente. Essa é a vida sobrenatural e todos podem alcançá-la. Então, quando aconteceu uma meditação e de repente alguma coisa não deu certo, você, né, não recebeu a resposta do Espírito Santo na hora, oferta para Deus e não fica se sentindo mal com isso. Espera, ouve a partilha depois e fala para o Espírito Santo: eu queria entender mais. Quando ele vê que você está com essa ânsia de entender por amor a ele, para poder você entender mais, por amor a ele, para poder entendê-lo mais, entender a Deus. Se ele vê que você realmente ama a Deus e não ama a si mesmo, acima, né, de Deus, e você quer aprender para Deus ficar feliz, o que acontece na minha mente? A minha mente é o seguinte: eu quero muito mais luzes, eu amo receber luzes novas, inéditas, eu amo mesmo, né? Tenho um pouco de medo delas, mas eu amo. Mas só que eu quero receber para mim e para ajudar o outro, né? Eu quero ser canal do Espírito Santo de graça mesmo, sem querer nada assim de méritos para mim. Eu quero méritos para Deus, eu quero que Deus se enriqueça cada vez mais com o que ele faz através de mim. E esse sentimento em mim é constante, de querer fazer o bem para Deus, de Deus conseguir a glória total. Então esse sentimento é constante dentro de mim. Por isso que o Espírito Santo me enche de luzes tanto na hora que ele quer. Mas eu não fico vigiando isso, não fico preocupada com isso, né? Quando eu fico com algum sentimento, desejando um elogio das pessoas, desejando alguma coisa, eu não sei por que eu fico com isso, eu tento renunciar a esse sentimento totalmente, né? Mas assim, Jesus que está dentro de mim, ele gosta de ver confirmações das pessoas. Jesus que está dentro de mim, eu percebo que ele deseja, né, ter palavras confirmatórias de um ou de outra pessoa que está ouvindo os conteúdos. É ele, e ele também permite que eu também ouça isso, né? Eu falo para ele: não preciso, confie no Senhor. Mas só que ele gosta, né, de dar confirmações de que as coisas estão dando frutos. Ele gosta disso. É o jeito dele trabalhar. Então eu fico em paz, né? E eu oferto para ele todo esse cenário que eu vivo, né? Das pessoas falando: que lindo! Nossa, que luzes maravilhosas! Os elogios, né? Mas eu não sobe a minha cabeça. Não sobe a minha cabeça. Eu faço de tudo para renunciar a esse tipo de coisa. Eu falo para Jesus: eu não quero nada para mim. Eu quero para tua glória, que seja para tua glória, né? Então muitas pessoas falam: nossa, você tem uma sabedoria muito grande. Que sabedoria? Não é eu. Eu sei que não sou eu. É Jesus que está em mim que tem essa sabedoria. Não sou eu. Eu tenho plena consciência de que não sou eu. É Jesus. Eu não tenho nenhum conhecimento. Nenhum. Eu sou um vazio total. Da minha parte eu não tenho nada para oferecer.
Só Jesus que tem para oferecer. Por isso que eu mais leio os conteúdos mesmo, porque eu quero que as pessoas vejam que é Ele que está falando e não sou eu. Que é Ele quem está iluminando tudo, não sou eu. Que Ele que está fazendo tudo, não sou eu. Eu não tenho nada para oferecer. É só Deus quem tem para oferecer. Então isso é muito importante, é o sentimento que tem que perdurar no Filho da Divina Vontade. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.